Então, boa noite a todos. Vamos seguir com as nossas aulinhas de programação. E hoje, como eu fiz na aula passada, eu vou utilizar os trabalhos que vocês entregaram no final de semana para eu, olhar alguns aspectos deles, para eu já começar a dar dica, para vocês irem aprendendo algumas coisinhas que vocês precisam, para mais adiante na disciplina. Mas, primeira coisa de todas, eu não identifiquei nenhum problema grande, alguém fazendo algo muito errado. Muito pelo contrário. Eu achei a qualidade das atividades que vocês entregaram muito boas. A maioria que eu falo, sei lá, 90% dos trabalhos que vocês me entregaram estavam muito bem organizados, muito bem estruturados, assim, direto ao ponto, fazendo a coisa que precisava fazer, sem se enrolar, sem se perder no raciocínio, fazia a coisa, tal, dava a resposta, que é o jeito que tem que ser um algoritmo para programação. Porque quanto mais coisa desnecessária a gente faz, mais lento, mais demorado fica o programa. Então, o nosso objetivo é fazer o que for necessário para atingir o objetivo do programa e pronto. Ah, mas eu poderia fazer isso também. Tá, para quê? Com que objetivo? Ah, ia ficar legal. Não. Se é só para ficar legal, não. Se você vai ter alguma vantagem, e se isso é o seu objetivo como desenvolvedor, como dono do programa, que o seu programa faça aquilo, tudo bem. Mas se não tiver nenhum ganho, é uma perda. Então a gente tem que, aos pouquinhos, ir se preocupando com isso. Não é uma grande preocupação para vocês agora, porque a gente tem coisas mais importantes para lidar nesse momento. Mas, sim, retorno ao ponto central que a qualidade do trabalho da imensa maioria da turma, foi muito bom. Parabéns, né? Fico feliz por vocês estarem conseguindo estruturar o raciocínio legal, que é a base para vocês conseguirem programar bem, tá? Conseguindo consolidar essa base bem, o que vem adiante é só aprender a ferramentazinha, o comando necessário para fazer o que vocês querem. Esse é o caminho, esse é o caminho mesmo. Então, muito bem para todos que entenderam como é que montam um algoritmo e estão conseguindo organizá-los direitinho. Então eu vou mostrar alguns aqui só para ver, assim, é detalhezinho mesmo, é picuinha de professor chato, tá? Mas vale a pena mostrar, né? Já que vocês estão entendendo legal, a gente avança mais um pouquinho no conteúdo. Então vou compartilhar uma telinha aqui para vocês conseguirem ver. Eu acho que é esta tela, e eu mudo a minha tela para vocês enxergarem na gravação depois. Beleza. Estão vendo o meu bloco de notas? Positivo. Beleza. Então, esse exercício aqui. Que questões eu gostaria de levantar nele? Primeiro, uma questão que ainda não é questão, mas que a gente vai abordar um pouco mais à frente, tá? Que é a forma de escrever as coisas. Quando eu fui mostrando para vocês na aula, eu fui escrevendo mais ou menos do jeito estruturado, organizado que vai ser quando a gente vai começar a programar, mas eu não expliquei ainda por que eu tinha feito aquelas coisas. Então, algumas pessoas não entenderam exatamente por que eu tinha feito aquelas coisas e fizeram do jeito que achava que era certo. Não é problema ainda, porque eu ainda não estou preocupado com essas questões. Mas mais para frente, existe a forma correta de escrever cada coisa. Por exemplo, um comentário, que é esse aqui. Existe a forma correta de escrever. Aqui estava corretinho. Aqui é um outro comentário. Beleza. Aqui, quando você bota isso, significa que essa parte era um comentário. Mas nesse caso não era. A pessoa queria botar o valor do n igual a 2. Então deveria ser assim. Mas, tipo, isso a gente vai se preocupar um pouquinho mais para frente. Tá? Sim, eu acho que já liberei vídeo, né, começando a tratar sobre isso.
né? Então, tá, mas nessa atividade, isso para mim não foi considerado um erro, porque vocês ainda estão se ambientando no algoritmo. Porque quem define o que é um comentário, como escrever um comentário ou não, é a linguagem. E a gente ainda não entrou, é a linguagem de programação. E a gente ainda não entrou nesses detalhes, né? Então tá, mas uma coisa aqui vale a pena eu mencionar. O que foi? Que a pessoa pediu aqui, ó, ela pediu para informar. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Receber o número X. E aqui ela recebeu o número X. O que eu queria usar isso daqui para fazer uma reflexão com vocês? É que, normalmente, a gente só pede uma informação para o usuário, para ele nos passar aquele dado, uma vez. Porque depois que a gente tem aquela informação, a gente consegue armazenar, duplicar, fazer cópia, reproduzir, fazer o que quiser com aquela informação. E é ruim a gente pedir de novo a informação para o usuário, né? Por conta da forma de interação. O usuário vai saber assim, pô, mas você já sabe isso, eu já te falei isso. Então, normalmente, quando a gente pega um dado do usuário, se a gente vai fazer mais de uma coisa com ele, e em uma de umas coisas que a gente vai fazer, a gente vai destruir aquele dado, né? A gente vai somar, subtrair, vai dividir, vai fazer alguma coisa e o valor vai sumir, a gente faz uma cópia para manter o dado original para a gente não precisar perguntar para o usuário de novo, tá? Então essa é uma prática, tá? Aqui não seria um problema, tá? Porque vocês ainda estão se habituando, tudo bem? Então, normalmente é isso. Quando a gente pede um dado para o usuário, a gente pede o dado e utiliza ele. Tá? A gente faz cópia, exceto em uma situação. Vocês já usaram algum programa que o programa pede para você digitar a mesma informação mais de uma vez? Não? Tenho certeza que já. Alguém respondeu sim ali. Para que ele perguntou a informação mais de uma vez? Não sabe? Ah, eu pensei que você ia ter a resposta. A gente precisa descobrir por que esse programa pede a informação duas vezes. Ou para colocar a senha duas vezes, exatamente. Ou para botar o e-mail duas vezes. Vocês já viram isso, não viram? Então, para que esse programa vai pedir, sei lá, a minha senha duas vezes? Ou o meu e-mail duas vezes? Para quê? Alguém respondeu aqui no chat. Para confirmar os dados. Sim, porque aquele dado é tão importante. E mais importante do que o dado é que quem digitou o dado saiba que é aquele o dado. E ser humano erra, né? Então a gente não comete erro de digitação, ou a gente se confunde. Então o programa está pedindo para você digitar duas vezes para que o programa tenha certeza de que você não se confundiu ao digitar. Porque se você se confundiu ao digitar, por exemplo, o seu e-mail, e você criou a conta com aquele e-mail e você digitou errado, você não vai conseguir acessar a sua conta, porque o e-mail não é seu. Você não, aquele e-mail que você digitou, que você trocou uma letra, não é seu, então você não vai receber o e-mail de confirmação e vai se enrolar todo. Ou, se você digitar a sua senha errado, quando você for tentar acessar e for digitar a senha certa, você não vai saber a senha que você digitou, porque você errou e você não percebeu que errou, porque se você tivesse percebido, você não teria digitado errado. Aí o programa pede para você digitar duas vezes. Aí vocês podem se perguntar: ah, mas e se eu errar duas vezes idêntico? Aí você merece fazer a sua conta e travar, porque errar duas vezes e errar igual das duas vezes, parabéns. Tá?
parabéns, você merece, você é muito orelhudo, você merece ter a sua senha travada, porque você consegue errar 2 vezes igual. E o pior, não consegue errar uma terceira, né? Que é quando você for acessar, se você errasse de novo igual, você acessaria, mas você não consegue. Aí você merece. Porque senão, esse problema iria continuar. Então eu teria que pedir 3, 4, 5, 6, né? Mas, normalmente, quando o programa pede 2 vezes, é porque o programa precisa de confirmação de que você digitou a informação corretamente. Só isso. Fora esse tipo de situação, não faz sentido a gente pedir a mesma informação 2 vezes para o usuário. Se a gente precisa daquela informação para 2 coisas, a gente pede uma informação e dentro do programa a gente duplica. Beleza? Entendido? Então, é isso que poderia ser feito aqui. Fora isso, tá tudo de boa nesse programa. Outra coisa, aqui eu tava querendo, eu usei esse daqui só para mostrar uma coisa que eu achei, sim, eu fiquei orgulhoso com a maioria. Como eu disse, 90% dos programas estavam assim. O que que é? Organização no algoritmo. Tinha entrada, aí obter o número inteiro, tudo comentário, aí aqui o comandinho, processamento, para que você estava fazendo isso, obtém informação, obtém, faz a pergunta que vai decidir se o R for igual a 0, o número é par, se ele for diferente de 0, o número é ímpar. Aí outro comentáriozinho, aqui eu estou determinando se o número é positivo, negativo ou nulo. Aí aqui, ó, se o A for maior do que 0, o número é positivo. Se o A for igual a 0, o número é nulo. Se o A for menor do que 0, o número é negativo. E na saída, imprimindo o que ele falou. Sim, simples, direto ao ponto, organizado. Isso daqui é um exemplo do que, sim, nós gostaríamos que todos os nossos códigos se parecessem, tá? Simples, organizado, direto ao ponto. A gente sempre consegue fazer assim? Não. Por quê? Porque, na maioria das vezes, escrever um código é algo complicado, não é algo simples. Não é algo que, no início da escrita, a gente já sabe exatamente tudo o que a gente vai fazer até o final. Então a gente toma decisões, a gente pensa, a gente tem uma ideia, a gente muda de ideia, uma coisa dá errado, a gente corrige, e nesse processo as coisas começam a se bagunçar. Aí pode chegar ao ponto de, no final, quando as coisas funcionam, tá meio bagunçado, tá? Aí às vezes a gente tá naquela assim de, putz, eu não quero mais olhar para esse programa. Eu já fiquei a noite toda fazendo esse programa, botei ele para funcionar, só que agora ele tá bagunçado. Eu não vou arrumar isso não, tá funcionando, vai. É compreensível. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que um programa organizado que funcione é melhor do que um programa bagunçado que funcione, tá? Então, lógico que o básico, o mínimo que a gente precisa do programa é que ele funcione, tá? Funcionou, ok, é isso que precisa. Mas entre o que funcionou e está bagunçado e o que funcionou e está organizado, o que funcionou e está organizado é um pouquinho melhor. E vai chegar em um momento que a diferença entre um programa e outro não é se ele funciona, porque os dois estão funcionando, é o quão organizado ele é. E essa diferença pode ser para várias coisas. Pode ser para o desempenho, um programa mais rápido, ele pode depender da organização dele. E um programa mais fácil de você dar manutenção, de você corrigir, de você acertar, de você melhorar, depende da organização dele. Por quê? Muitas vezes, no início, no nosso primeiro contato com programação, a gente pensa que programa é uma coisa que a gente fez, botou para rodar e nunca mais vai mexer nele. Já foi assim, no passado muito distante, na época dos dinossauros da computação. Hoje em dia, programa é coisa que se altera com muita frequência, porque o mundo muda com muita frequência. Então, o programa que funcionava e me atendia há 2 anos atrás pode não me atender mais. Aí eu preciso atualizar. Por isso que sistema operacional, celular, jogo,
console, tudo tem atualização. Vocês já devem ter, né, se deparado com isso. Vou fazer alguma coisa, tá baixando uma atualização. É o quê? É o software que funcionava e alguma coisa mudou. Aí você precisa atualizar o software também. Quanto mais organizado for o software, mais fácil é atualizar o software. Então, um software bagunçado pode ser um inferno para atualizar. Dependendo do tamanho do software, do tamanho do programa, e dependendo do quão bagunçado ele é, às vezes é mais fácil você fazer o programa todo do zero de novo do que atualizar. Então, sim, isso não é coisa que eu vou cobrar de vocês dentro da disciplina, porque não é o objetivo da disciplina, isso é coisa mais avançada no que seria um estudo completo da computação. Mas é interessante vocês entenderem isso, que a organização do programa também é algo legal, também é algo interessante. Aí, tanto para o programa executar, quanto para o programador que vai atualizar o seu software. Essas coisas aqui, ó, os comentários, essas informações aqui, isso daqui são ótimas para o próximo programador que for alterar o seu programa, se o seu programa precisar ser atualizado. Isso facilita demais a vida da pessoa, porque ela bate o olho, ela sabe o que você queria fazer aqui. Quando bate o olho aqui, ela sabe o que você queria fazer aqui, qual era o seu objetivo, como que você estava pensando. Isso é fantástico. Todo programador faz isso? Não. Mas os bons programadores fazem isso. Então, lógico que envolve o seu nível de cansaço, o seu nível de paciência, tudo isso influencia na qualidade do seu código, tá? Mas o básico é funcionar. Mas aí o cara que funciona e o código está organizado, aí o cara está um passinho à frente. Beleza? Então, isso daqui foi para eu mostrar, né, essa questão da organização que eu já mencionei na aula passada, mas que aí dá para reforçar aqui. Outro exemplo aqui, ó. Aí eu vi, sim, uma coisa que eu gostei também é que teve alguns trabalhos que criaram um algoritmo, fizeram um raciocínio correto, mas com uma abordagem, com uma visão levemente diferente. Isso é fantástico, isso é ótimo, porque não existe só uma forma de pensar as coisas. Lógico que quando a gente for chegar na linguagem de programação, a linguagem amarra algumas coisas, ela te obriga a fazer as coisas de um determinado jeito. Mas nada impede da gente pensar de forma livre e só se restringir à linguagem no último momento, que é o que dá flexibilidade e criatividade na nossa resolução do problema. Lembra que eu falei lá nas primeiras aulas que o que é esperado da gente, né, profissionalmente no mercado de trabalho é criatividade na hora de resolver o problema? Então, por mais que eu tenha abordado esses exemplos na aula passada de um jeito, teve pessoas que fizeram assim, tipo, se ele vai receber um número que ele armazenou na variável A, chamou de A, ele vai verificar se A pertence aos inteiros, né? Aí depois ele vai fazer o R ser a divisão do A por 2, e ele vai ver aqui, ó, se o R, esse número dividido por 2, se ele for um inteiro, se ele pertencer aos inteiros, então ele é um número par. Se o R não pertencer aos inteiros, então ele é um número ímpar. Perfeito, o raciocínio está corretíssimo. O problema é que a linguagem de programação, ela não consegue saber isso, ó. A linguagem de programação não consegue saber se um determinado valor pertence aos inteiros ou não pertence aos inteiros. Mas nesse momento que a gente está, isso não é um problema, porque a gente não estava se preocupando, a gente não estava nem aí para a linguagem de programação. Tá? Então, esse raciocínio está corretíssimo. A gente, em um momento um pouco mais para frente, a gente vai começar a pensar, tipo, eu consigo escrever essa condição lá? Não, então eu tenho que pensar isso de uma forma levemente diferente. Mas esse é o raciocínio, tá? Outros fizeram abordagens parecidas, né, nesse aspecto e que eu vou mostrar aqui também. O que é legal, a gente tem que pensar da forma que a gente achar mais intuitivo para a gente e depois adapta para a linguagem de programação.
Tá? Esse daqui é um outro exemplo. Ó, que esse daqui é a abordagem que eu reconheço que é a abordagem bem matemática de prova de teorema, né? Que, ó, eu tenho um número, sim, ele recebeu o A. E esse A eu consigo expressar como 2A é igual ao N ou 2A mais 1 é igual ao N. Tá levemente, né, errado aqui, mas sim, eu consigo entender o que a pessoa quis provar, porque aqui o A deveria ser o A é 2 vezes N ou o A é 2 vezes N mais 1. Mas eu entendi o raciocínio. E esse raciocínio, novamente, o computador ele não conseguiria fazer, porque isso daqui é alto nível demais para o computador entender. Nós, seres humanos, que entendemos um pouco de matemática, vamos conseguir entender isso. O programa, não. Ele tem que ser trazido para coisas mais simples, tipo, divide isso por 2, soma isso com 1. Isso daí ele sabe fazer, as 4 operações matemáticas, por exemplo. Mas fazer assim, ó, descubra qual é o número, qual é o inteiro que satisfaz essa expressão para n igual ao n que ele digitou. Se é isso ou se é isso. Isso é alto nível demais. A gente teria que escrever um programa que fizesse isso para a gente. Tá? Mas, novamente, o raciocínio está válido e o que a gente queria fazer nessa atividade está perfeito. A gente só tem que começar a se adequar que, isso daqui a linguagem não consegue fazer, a não ser que eu ensine para ela como fazer isso. Então, aí eu tenho que decidir, ou eu ensino para ela, ou eu crio um programa para ela saber identificar isso, ou eu faço essa mesma coisa de uma outra forma. Tá? É o raciocínio que a gente vai fazer. Mas o raciocínio é esse perfeitamente. Tá? Aqui, novamente, ó, se D for múltiplo de 2, D é par. Se D não for múltiplo de 2, D é ímpar. Ó, se D for menor do que 0, D é negativo. Se D for maior do que 0, D é positivo. Se D não for maior do que 0 nem menor do que 0, D é nulo. Tá. A gente escrevendo dessa forma, eu botei esse daqui porque eu olhei e eu até ri vendo esse algoritmo, porque parece que a gente só traduziu, né? Porque um número ser múltiplo de 2 não é exatamente o que faz dele par, não é a mesma coisa, não são sinônimos. O número não ser múltiplo de 2 não é exatamente o que faz dele ser ímpar. O número ser menor do que 0 não é exatamente o que é negativo. Às vezes dá aquela sensação de que, professor, eu só troquei 6 por meia dúzia. Isso é programar? Não. É porque, assim, a gente está lidando aqui com um algoritmo bem simples, porque são os primeiros algoritmos da disciplina. Então, eles são bem simples mesmo. Aí, parece que a gente só está trocando 6 por meia dúzia, mas não. Por quê? Algumas dessas coisas, o programa sabe fazer, outras não. Tipo, ser negativo. Isso é um conceito que, pra gente, a gente sabe o que é ser positivo, o que é ser negativo. O que o programa sabe é um número é menor, maior do que o outro. Então ele, D ser menor do que 0, isso é algo que o programa consegue fazer. Isso é simples. Daqui é uma operação matemática simples que ele consegue fazer, como uma soma, uma subtração, uma divisão. Mas ser negativo é um conceito muito abstrato que o computador não sabe. Ser menor do que 0 ou maior do que 0, ele sabe. E as operações lógicas, assim, um e, né? Tipo, ele não é o não, né, que é outra operação lógica, ele não é maior do que 0 e não é e nem é menor do que 0. Isso são operações lógicas. Então, isso daqui o programa consegue fazer. Se ele consegue fazer isso, ele consegue tirar essa conclusão, ele consegue chegar nesse resultado. Que é para isso que serve o nosso algoritmo. Para a gente utilizar conhecimentos que o programa, o computador tem, para fazer coisas que ele sozinho não conseguiria fazer. Então a gente está ensinando, ó. Se você sabe fazer isso, então pega isso, faz aquilo, faz o outro, que você está fazendo isso. Beleza.
Entenderam? Porque, novamente, o computador é burro, o computador não sabe das coisas. O computador sabe fazer as operações matemáticas e pronto. Beleza? Então, ó, esse daqui foi outro que eu pensei, caramba, que legal. Então, assim, pensando de uma forma diferente. Olha aqui, deixa eu até separar aqui, ó. Este, 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 este e este. Estou. Não, não, é porque eu gravo em segredo. Não, eu gravo localmente na minha máquina. Então, beleza. O que essa pessoa fez? Ela fez o raciocínio numa sequência diferente da maioria das pessoas. Ao invés dela pensar assim, como que eu faço para identificar se ele é par? Aí identificou se ele é par. Como eu faço para identificar se ele é ímpar? E identifiquei se ele é ímpar. Como eu identifico se ele é positivo? Como eu identifico se ele é negativo? Como eu identifico se ele é nulo? Fez as 5 coisas e depois mostrou qual das 5 ele é, a pessoa pensou assim, não, o que um determinado número pode fazer? Pode ser, ou ele é positivo par, ou ele é positivo, negativo par, ou ele é positivo ímpar, ou ele é negativo ímpar, ou ele é nulo. E nesse caso ele considerou que ao ser nulo ele é par. Então ele pensou essas 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades e tratou delas aí. Então, se acontecer isso e isso, então ele é par positivo. Ele poderia, inclusive, ter já mostrado o resultado aqui, porque ele já fez esse caso. E nada daqui da frente vai influenciar esse resultado. Ele é. Aí ele fez, se ele não é isso, então ele pode ser par negativo. Qual é a condição? Ele falou aqui, ele identificou aqui. Se ele não é isso, então ele pode ser ímpar positivo, ou ele pode ser ímpar negativo, ou ele pode ser par nulo. É uma outra forma, ele só organizou de formas diferentes o raciocínio, o que é fantástico. Às vezes, a gente pensar de uma forma diferente nos dá uma solução nova, que pode ser igual, pode ser pior, ou pode ser melhor do que a solução tradicional. E às vezes é isso que a gente precisa para achar uma nova solução para um problema que a gente precisa de solução. Tá? Então, é bem legal isso também, a gente pensar de formas diferentes. E nos trabalhos mais à frente, não tem problema nenhum. Tipo, mas professor, o meu colega fez assim e eu fiz diferente. Se ambos estão funcionando, beleza. Se ambos estão funcionando e ambos atendem aos requisitos do trabalho, ótimo. São formas diferentes de resolver o mesmo problema. Tá? Não existe só uma forma de resolver os problemas no mundo da computação. Tá? Às vezes existe o mais eficiente, o mais rápido, o mais barato, o mais rápido e vários outros, mas não existe só um jeito de resolver o problema. Tá? Aí aqui, aí um outro exemplo aqui. Esse daqui, primeiro, ele pediu 2 números, tá? Que já é algo diferente. Eu pedi para produzir um algoritmo que irá receber um número inteiro e não 2, e determinar se ele é par, ímpar e se é positivo, negativo ou nulo, tá? Então ele recebeu 2 e fez uma operação com esses 2. E com o resultado dessa operação, aí ele identificou. Então, esse trabalho aqui, ele fez uma parte que não era necessária. Tá errado? Não necessariamente está errado, mas toda vez que a gente faz num programa algo que não é necessário, isso consome um pouco de tempo, consome memória, consome processamento. Então, a gente espera que o programa faça o que é necessário. Eu podia fazer uma outra coisa aqui que não é necessário, então não faça.
a não ser que você está criando uma nova necessidade. Tipo, eu estou melhorando o meu programa, eu estou fazer mais coisas no meu programa. Aí tudo bem, mas se fosse, sim, ah, não, isso não serve para nada, mas deixa aí. Não, se não serve para nada, não deixa aí, tá? Porque se deixar ali, ele vai servir para atrapalhar, para deixar mais pesado, tá? Então, essas foram as questões que eu vi. E, sim, novamente falando, é pelo em ovo isso que eu tô falando, tá? São detalhezinhos que, pro ponto em que a gente tá na disciplina, eu não precisaria nem falar isso, porque todos os trabalhos estavam num nível muito legal, tá? Só estou, por respeito ao esforço e à qualidade que vocês, né, entregaram aos trabalhos, dando os retornos, né, nesses detalhezinhos, só para caso alguém queira assim, melhorar ainda mais, né, aprender alguma coisa com isso, que é o que a gente vai fazer, né, até o final da disciplina. Beleza? Entendido, né, nesses itenzinhos que a gente viu até agora? Beleza, então deixa eu interromper a nossa apresentação. Beleza. E voltar para minha cara linda. E teve alguma coisa no chat aqui que alguém perguntou, porque eu tava lá. Não, só estavam batendo papo aí. Então tá. Beleza. O que que a gente tem que ver agora? O nosso trabalhinho que eu passei para vocês. Tá todo mundo dominado no trabalho? Nem começou. Aí, ó, já estão começando a enrolar. Ah, tenta aí, tenta perguntar. Hum, hum. Tá, então. Tá. Normalmente tenho dificuldade com o início. Eu tenho dificuldade em iniciar as coisas. Quando eu sei, putz, eu não sei nem por onde começar, eu fico travado aí, normalmente. Ah, sim. Para mim isso seria a grande dificuldade, né? Quando eu estou fazendo algoritmos assim. Depois que eu pego, sim, eu começo e eu avanço um pouquinho, o finalzinho é tranquilo. Hum, hum, ah, uhum. Ah, tá. Não, não, tranquilo. Para isso que a aula é gravada, para que, sim, numa ocorrência dessa, sim, sim, obrigado, obrigado pelo aviso. Mas a aula fica gravada justamente para esse tipo de emergência, tá? Assim, vocês não puderam vir em uma aula porque alguém passou mal, teve algum problema, ficou sem internet, ficou sem energia, tal. Eu gravo a aula, disponibilizo. Quem não conseguiu, seja lá pelo motivo que for, vai conseguir assistir a aula de novo. Inclusive, quem assistiu a aula e falou: putz, naquela aula eu estava voado, eu não prestei atenção direito, sei lá, o cachorro estava latindo, minha mãe estava me chamando, meu irmão estava apurrinhando, eu não consegui prestar atenção na aula. Beleza, assiste a aula de novo. Tá lá, tá para vocês. Então, sim, vocês têm muita coisa para assistir, até enjoar da minha cara. É que eu sei que em 5 minutos isso acontece, mas, né, tem material pra caramba, tá? Então, sem problema. Quem faltar pode assistir, né, a aula gravada depois, né, se achar necessário para tirar dúvidas, entender o que foi debatido e aprender, que é o objetivo da disciplina, né? Então, deixa eu tentar ver aqui, dar um
ver se eu consigo dar umas dicas sem entregar o resultado de o que a gente precisa fazer no nosso trabalhinho. Tá? Deixa eu abrir o trabalhinho aqui para eu ver os dados que eu vou precisar para você. Tá, eu acho que só isso daqui. Eu copio. O negócio não quer copiar. Tá, copiou um pedaço. Beleza, vou compartilhar aqui a minha tela novamente. Cadê vocês? Vocês estão aqui? É. Então, compartilho tela esta. Beleza, qual é a questão? Eu quero que vocês criem um algoritmo, supondo que ele seria o algoritmo que iria controlar o caixa automático, tá? Mas ele só ia controlar a parte que decide que cédulas seriam entregues para a pessoa que está lá no caixa automático, tá? Então, esse algoritmo, ele iria receber a informação de quanto a pessoa quer sacar. Ah, eu preciso saber o saldo dele? Não. O seu algoritmo não está responsável por isso. O seu algoritmo está responsável por saber o usuário quer sacar tanto, que cédulas eu tenho que entregar para ele. É isso. Ah, professor, e quantas cédulas tem de cada uma? Não se preocupe, imagina que eu tenho infinitas cédulas de cada uma dessas, mas eu só tenho essas cédulas. Eu só tenho cédulas de R$2, R$5, R$10, R$20, R$50, R$100 e R$200. São essas cédulas que eu tenho, e eu tenho infinitas de cada uma. Tá? O que o meu algoritmo tem que fazer? Ele vai receber quantidade, o quanto que o usuário quer sacar. Tá? Então ele vai receber um X aqui. Né? Chamei de X. Preciso chamar de X, professor? Não, pode chamar de abacaxi. Não tem problema. Né? O nome é você que escolhe. Só não, né? Só não pode se esquecer qual o nome que você chamou, né? Só continua usando o mesmo nomezinho. Então ele quer receber X. O meu programa vai ter que descobrir quantas cédulas de cada uma dessas eu vou ter que usar para entregar para o usuário exatamente o valor X. Tem que ser exatamente. Eu não posso entregar nem a mais nem a menos. Se eu não conseguir, por algum motivo, entregar exatamente o valor que ele pediu, eu tenho que, ao invés de falar quantas cédulas de cada uma eu vou entregar, eu vou ter que falar para ele, não consigo, não é possível sacar esse valor, não consigo fazer o saque nesse valor, alguma mensagem desse tipo. Entenderam qual é a ideia? Alguém levantou a mão aí. Ah, tá. Uhum. Pode ser. Hum. Não, esse programinha, ele não vai ficar pequenininho, não, tá? Assim, comparado com os que a gente fez antes, tá? Ele vai ficar maiorzinho. Mas não se preocupe, no futuro vocês vão fazer coisas maiores do que isso também. Então, ele é grandinho para agora, mas ele é pequenininho para o que vem para frente, tá? Mas sim, eu vou abordar isso daí. Alguém está falando que não é trivial assim. Sim, sim. Ele é trivial até a página 3. Aí ele tem um complicadorzinho. Ele tem um complicadorzinho que embola o meio de campo todo. Aí dá uma dor de cabeça.
Mas é justamente isso que eu quero que vocês façam, que vocês pensem como resolver essa dor de cabeça, tá? Mas vamos aos pouquinhos, tá? Como que eu falei com vocês na aula passada ou retrasada, que é como a gente pensa no algoritmo. A gente pode pensar de duas formas. Vou até pegar a minha anotaçãozinha aqui, ó, meu bloquinho. Eu não joguei fora não, né? Aqui. Ou eu penso como que eu faria aquilo, ou eu faço aquilo e vou anotando, tá? Não foram essas duas formas que eu falei para vocês de como eu vou elaborar um algoritmo? Então, para eu pensar como que eu faria o algoritmo. Tem um monte de coisa aqui no chat que eu não estou entendendo o que é. Oi. Ah. Não pode restringir o valor do saque. O valor do saque, a gente pode aceitar qualquer valor. O máximo que vai acontecer é, dependendo do valor que a pessoa informar, por conta das possibilidades de cédulas, a gente falar, não é possível sacar esse valor. Tipo, se a pessoa falar, eu quero sacar menos R$ 200, você já pode falar, não é possível sacar esse valor, porque você não tem cédula negativa. Ah, quero sacar R$ 2,50. Não consigo sacar esse valor, porque eu não tenho moeda. Né? Então, isso pode, mas se a pessoa pedir R$ 200, R$ 2.000, R$ 200.000, tá, tanto faz. Para o algoritmo não vai fazer diferença. Tá? Então, voltando ao que eu estava falando, como que eu faço para pensar num algoritmo, para elaborar um algoritmo? Ou eu penso como eu faria, ou eu faço a coisa e anoto o que eu estava fazendo, certo? Então vamos fazer aqui, ó. Se a pessoa pedir para sacar R$ 500, o que o meu programa deveria retornar para ela? Isso. Então, ele ia retornar para mim algo. Sim, eu vou escrever aqui só para a gente entender o que ele faria, né? Ele ia retornar para mim algo como 200 mais 200 mais 100. Tá? Ou 2 vezes 200 mais 100. Tanto faz, só para eu entender que resultado eu espero. Certo? Seria isso. Por que eu quero esse resultado? Porque 200 mais 200 mais 100 é igual a 500. E eu tenho cédulas de 200, eu tenho cédula de 200 e eu tenho cédula de 100. Certo? Se ele me pedir R$ 300, ele vai me colocar 200 mais 100. Certo? É isso que eu vou querer como resposta. Beleza. E assim por diante, né? Nós vamos raciocinando ali. Então, se ele me pedir R$ 5, eu vou dar uma nota de 5. Se ele me pedir R$ 4, eu vou dar o quê? Opa, 4. Eu vou dar 2 notas de 2. E se eu pedir R$ 3, o que eu faço? Aí está o problema. Porque, assim, vamos sair um pouquinho desse programa e vamos pensar só na matemática. Que números inteiros eu poderia somar para dar 3? É 1 mais 2, não é? Posso colocar, sei lá, 2 mais 1, tá? Estou pensando só no conjunto dos inteiros. 1 mais 1 mais 1 mais 1.
não tenho mais outra opção, não é? Nos inteiros não, nos naturais aqui, né? Porque eu não posso subtrair. Não pode ter número negativo. Então, são só esses números. Só que tem um problema, todos dependem de ter cédula de 1, e eu não tenho cédula de 1. Então, para o 3 é um daqueles casos. Eu não consigo, sim, não é possível sacar R$3. Aí a gente vai pensar, tá, que outro valor que a gente não conseguiria sacar? R$1. R$1 é, sim, tranquilo também. Mais algum caso que a gente não conseguiria sacar? Não. E 23. Como que a gente saca 23? Hã? Aqui, ó, 20 mais 3 não dá. Sim, mas ela respondeu porque eu já dei a dica para ela mais cedo. Ela só respondeu porque eu dei a dica mais cedo. É. Mas é. Sim, eu usei o mesmo exemplo. Posso. Então tá bom. Então não é 23, não. É 26. Tá, eu vou botar o 26 embaixo também. 26. Não, porque aqui, por exemplo, no 26, a gente podia pensar, 20 mais uma de 5 mais uma de 1. Só que a gente não tem de 1. Mas eu posso botar, ao invés disso, botar 20 mais 2, mais 2, mais 2. E aqui no 23, como que eu faria então para resolver essa questão? Exceto quem já tem a resposta que eu dei. Como que eu resolvo? Ah. Pode ser por aí o raciocínio. Mas aí aqui. 5 e 2. 5 mais 2. Isso dá 7. Falta quanto? Falta quanto? Falta, ó, eu tenho 7, 23 menos 7 vai dar de 23 menos 7 vai dar 16? Aí, como que eu vou fazer os 16 que faltam? 10, né? Falta mais quanto? Agora aqui eu tenho 17. Aí eu ponho mais 2, mais 2, mais 2. Deu, ó, 15, 17, 19, 21, 23. Então, deu. E aí eu pensar, no 21, como é que eu faço? Eu não vou conseguir colocar 20 mais 1. Eu não consigo. Mas eu consigo colocar 10 mais 5 mais 2 mais 2 mais 2. Tá? Então, sim, estão entendendo? Isso daqui é um raciocínio que eu estou pensando. Eu tenho que fazer o meu programa quando ele. Quando pedirem para ele 21, ele tem que dar 10, uma de 10, uma de 5, uma de 2, outra e 3 de 2. Né? Eu tenho que fazer o meu programa fazer isso. Tá? Então, esse é o raciocínio. Só que aqui a gente está tratando. Aqui, sim, esse de baixo, aqui é o problema. Né? Aqui não é o problema, aqui é o perrengue. Aqui é que está dando perrengue.
Aqui é a parte tranquila. Certo? Como que eu resolvo a parte tranquila? Sim, porque a gente já separou aqui, ó, assim, duas questões. Tem uma parte que é super tranquila e uma parte que tem um perrenguezinho aqui para a gente resolver, né? Então vamos pensar, se eu fosse resolver só a parte tranquila, o que eu preciso fazer, mandar o meu programa fazer? Se eu preciso de 500, o que eu vou falar para ele fazer? Como que ele vai ter que raciocinar? Primeiro, sim, eu vou começar a pensar da maior cédula para menor cédula ou no sentido contrário? Da maior para menor, porque senão, quando o cara me pedir 500, eu vou encher ele de nota de R$ 2, né? E, sim, ele vai ficar bravo comigo, né? Então, eu começo de cima para baixo. Ah, o cara quer R$ 500. Aí eu penso, qual é a minha maior nota? Minha maior nota é de 200. Aí eu vejo, 200 é menor do que 500? É. Ah, então beleza. Então dá uma de 200 para ele, por exemplo. Dá uma de 200. Falta quanto ainda? Falta 300. Ah, então dá mais uma de 200. Falta quanto? 100. Tá, então 200 agora é maior. Então eu não posso dar mais nota de 200, senão passa do valor. Aí eu vejo que nota eu tenho menor. Qual é a seguinte, né? Abaixo de 200 é 100. Ele quer 100. Se eu der 100, vai sobrar 0. Então eu dei exatamente o valor. Perceberam esse raciocínio? Entenderam o raciocínio? Que eu vou dar nota maior, aí eu vou assim, dou uma, dou outra. Ou então eu posso já fazer a conta, tipo, quantas de 200 eu preciso para dar 500 ou menos? Como que eu vou fazer isso? Aquela divisão sem resto, divisão inteira, quanto que é 500 dividido por 200? 500 dividido por 200, aquela continha, 500 dividido por 200 dá quanto? Dá, ó, sobra 100 e dá 2, não é? O quociente é 2 e o resto é 100. Então, eu já sei, ó, duas notas de 200 me atendem, mas eu ainda tenho 100 de troco para dar para o cara. Aí eu vou seguir adiante. Se eu perguntar assim, ah, eu queria dar 50, aí eu vejo quantas notas de 200 eu preciso para inteirar 50. Aí, ó, 50 dividido por 200 vai dar 0 e sobra 50, não é? Opa, 50. Então eu já sei, sim, eu não vou dar nenhuma nota de 200. Quando eu fizer com 100, vai dar 0, então não dou nenhuma nota de 100. Então a continha que eu preciso fazer já está meio aqui. Aí eu só tenho que decidir o que eu vou fazer com os resultados, né? Então, eu sei quantas notas de 200 eu vou dar, quantas notas de 100 eu vou dar. Quando o meu resto for 0, significa que eu dei a quantidade certinha e resolveu, tá? Aí eu vou de cima para baixo até achar a minha resposta. Primeiro eu vejo quantas de 200, depois eu vejo quantas de 100, depois quantas de 50, quantas de 20, quantas de 10, quantas de 5 e quantas de 2. Essa parte todo mundo entendeu? Como que seria um bom raciocínio? Beleza. Só que isso funciona só para a parte tranquila. Para a parte perrengue, ela não funciona. E a parte em perrengue, a gente pode separar em duas, né? O perrengue e o não rola. O não rola é o que, assim, sinto muito, não dá. A gente não consegue. É o 3 e o 1. A gente não consegue. A parte perrengue, a gente consegue, só dá um perrengue. Aí alguém mencionou ali no chat também
O 6. Sim, o 6 também vai cair num perrengue. O 6 vai ser perrengue. O 8 vai ser perrengue. O 10 não vai ser. Aí vem o 11 é perrengue. O 13 é perrengue. O 15 não. Mas aí o 16 é. O 18 é. O 20 não é. Aí temos o 21, 23, 26 e o 28 também é perrengue. Aí vamos ter, por exemplo, o 101 é perrengue, o 201 é perrengue. Tem vários perrengues aí. A gente só tem que identificar quem é o perrengue e tratar o perrengue como perrengue. A gente só tem que entender como que eu vou fazer para tratar o perrengue como perrengue. Primeiro, o que a gente tem que pensar? Em que momento a gente vai identificar que o negócio é um perrengue? Um, 3, 6 e 8. Ótima ideia. Vamos seguir nesse raciocínio. 1, 3, 6 e 8. Quando termina nesses, ele pode ser problema. Então, ó, vamos colocar aqui, ó. 1, 3, 6 e 8. Por que será que esses caras dão problema? E o que eles têm em comum? Não, sim, tem isso, mas qual é a característica em comum, por exemplo, entre 1 e 6? O que eles compartilham? Se eu for decompor o 6 utilizando esses valores aqui, o 6, isso, porque o 6 é 5 mais 1, e o 8 é 5 mais 3. E o 3 é 2 mais 1. E o 1 é o problema original, né? É o nosso problema. Nós não temos cédulas de 1. É a raiz de todos os nossos problemas. O 3 é um problema porque para dar 3 eu preciso de 2 mais 1. O 6 eu tenho problema porque para dar o 6 eu preciso de 5 mais 1. Para dar o 8 eu tenho problema porque para dar o 8 eu preciso de 5 mais 3. E 3 é 2 mais 1. Então o 1 vai estar aqui em todo o problema. Aí, por exemplo, quando eu tenho 21, é 20 mais 1. O 1 é problema. Eu estou resolvendo não o 21, mas o 1 que está aqui. Porque o 23 eu vou ter o problema também. O 26 eu vou ter o problema também. Não por conta do 20, mas por conta do 6. Tá? Entenderam que essa é a raiz do problema? E a característica do problema. Quando a gente identifica a característica do problema, a gente começa a isolar o problema. Tá? A gente está isolando o problema. Tipo, quando eu tenho 201, o 200 não é um problema, é o 1 que sobra que é o problema. Como que eu vou resolver o 201? Se eu der 200 reais mais uma nota de 1, eu não consigo. O que eu vou ter que fazer?
Alguma ideia? Então, primeira coisa, eu não posso dar a nota de 200. Por quê? Porque o 200 é um problema? Não, porque sobrou 1. Eu só vou descobrir que eu não posso dar o 200 pro cara quando eu descobrir que vai sobrar 1 e eu sei que 1 é problema. Então, ao invés de dar de 200, eu vou ter que dar a maior nota abaixo dela. Então, eu vou dar 100. Então, eu dou uma nota de 100. Porque quando eu dou uma nota de 100, sobrou o restante, 101. Certo? Aí eu estou pensando, eu preciso de 101. Só que, 101 é um problema. Então, eu não posso dar uma nota de 100, porque senão vai sobrar o 1. Certo? Então, o que eu faço? Eu não dou uma nota de 100, eu dou a maior nota abaixo de 100. Qual é a maior nota abaixo de 100? 50. Sobrou quanto? Sobrou 51. Para 51, eu daria 50 mais 1. Mas eu não posso, porque vai dar 1 de resto. Então, o que eu faço? Eu não dou a nota de 50, eu dou a maior nota abaixo de 50, que é 20. Aí sobrou 31. Aí eu pergunto, 31 é um problema? Ainda não sabemos, né? Talvez sim. Talvez 31 seja um problema. Então o que eu faria para dar o 31 de troco? Eu não tenho nota de 30, eu tenho nota de 20. Então eu ia dar 20 mais 11. Só que 11 é um problema. Não é? Então como que eu faço para resolver o problema do 11? Eu não posso dar 10 mais 1. Então eu vou dar a maior do que 10, a maior nota abaixo do 10. Então vou dar 5. Aí sobrou 6. 6 é um problema. Mas 6 é o problema que eu já sei resolver. Não é? 6, eu iria dar 5 mais 1. Só que eu não posso, porque sobra 1. Então, ao invés de dar 5, eu vou dar a maior nota abaixo de 5, que é 2. Que aí sobrou 4. 4 como é que eu dou? 4 é simples, é 2 mais 2. Então, para dar 201, eu vou dar uma nota de 100, uma de 50, duas de 20, uma de 5 e 3 de 2. Isso dá 201 mesmo? 150, 190, 201. Entenderam o que a gente fez? A gente fez isso daqui que a gente estava fazendo aqui, só que com uma informaçãozinha a mais, do tipo 101. 101. Quantas notas de 200 eu dou? Tipo, 101 dividido por 200 dá 0. Então não dou nenhuma nota de 200. 101 dividido por 100 dá 1. Então eu dou uma nota de 100. Só que vai sobrar 1. Opa, se o resto é 1, então eu tenho problema. Então eu não posso retornar a nota de 100 que eu ia dar. Então, ao invés de dar de 100, eu dou uma abaixo. Então, eu dou a de 50. Então, ao dar uma de 50, né, sobrou 61. 61 não, 51. Aí agora eu vou tentar. Então, vou dar mais uma nota de 50. Qual é? Sim, 51 dividido por 50 vai dar 1. Beleza, então eu dou uma nota de 50 e o resto é 1. Opa, problema. Então eu não posso dar a nota de 50 que eu ia dar. Eu vou ter que dar a nota abaixo. Uma de 20. Sobrou 31. 31 dividido por 20 dá 1. Dá 1 e sobra, né? Dá uma nota de 20 e sobra 11.
11 dividido por 10 vai dar 1, né? Então vai dar 10, e o resto 1. Opa, problema. Então volta e, ao invés de dar de 10, dá a abaixo dela, que é de 5. Que aí vai sobrar 6. 6 dividido por 5 dá 1. Então, 5, só que deu o resto 1. Então, não pode ser a nota de 5. Vai ser abaixo, 2. E sobrou 4. Aí, 4 dividido por 2 dá 2. Então, pronto. Resolvido o problema. Entenderam o raciocínio? O nosso problema vai acontecer quando o resto é 1, 3, 6 ou 8. Quando o resto for algum desses, a gente tem problema. Entendido? Então, essa que é a questão. Sim, a gente vai seguir o processo normal. Quando identificar que pode ter um perrengue, aí você muda alguma coisa para resolver o perrengue. Tá? O que a gente está fazendo aqui juntos, né, nesse momento? A gente está debatendo a ideia. Sei lá, uma ideia é a única forma, pode ter uma outra abordagem diferente dessa. Nada impede. Essa é a que eu pensei e que eu acho que é mais direta ao ponto. Tá? Não, nada impede de vocês pensarem em alguma abordagem diferente dessa e que também resolva o problema. Tá? Mas nós estamos trocando ideia. Esse é o tipo de coisa que vocês podem fazer entre vocês. Né? Relembrando aquela questão do plágio. Né? O que não pode fazer é eu escrever o algoritmo aqui e vocês pegarem o algoritmo. Mas isso que nós fizemos não tem algoritmo aqui ainda. Tem a ideia do algoritmo. A ideia do algoritmo está tranquilo. O que não pode é o texto do algoritmo. Entenderam o raciocínio? Tem menos gente falando. Isso mostra que nem todos entenderam. Alguém tem alguma dúvida, sei lá, específica ou alguma dúvida que eu não abordei no trabalho, sobre o trabalho? Que esse é o momento da gente tirar a dúvida. Diga. Ah, daqui é aquela divisão inteira. É que eu não consigo. Eu não consigo escrever aqui de um jeito bonitinho, que nem é. Ah, tá. Entendi. Porque assim, como que a gente vai identificar que cédulas a gente vai utilizar partindo da maior para menor, né? Eu vou identificar quantas cédulas de 200 eu preciso entregar para o cara. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso dividindo o valor que o cara quer sacar por 200. Aí, a divisão por 200 tem quociente e resto. Certo? O quociente vai me dizer quantas cédulas de 200 eu vou precisar entregar. E o resto é quanto ainda falta para eu entregar para ele. Né? Aí, quando eu fizer isso, em seguida eu vou ver o resto, que é o que ainda falta. Quantas notas de 100 eu preciso para o que ainda resta para eu entregar para ele. Então, eu vou fazer o resto, né, dividido por 200. Aí eu vou ter um quociente, que é quantas notas, cédulas de 100 eu vou entregar, e um novo resto. Esse novo resto eu vou verificar quantas de 50 eu preciso entregar para cobrir esse resto ainda. Aí vai ter quociente e resto. O quociente é quantas cédulas de 500 e o resto eu vou verificar. Quantas de 20 eu preciso entregar para dar o resto, né? Para cobrir esse resto. Aí o quociente vai ser quantas cédulas e o resto eu vou verificar no de 10, no de 5 e no de 0. E a qualquer momento desses aqui,
Se o resto for 0, significa eu já achei a resposta. Né? Eu já sei exatamente quanto que tá. Então, se eu quiser, eu posso parar ali. O resto é 0. Em qualquer momento desse, se o resto for 1, significa identifiquei um perrengue. Se o resto for 3, identifiquei um perrengue. Tá? Se for 6 e 8, o 6 e 8 ele é meio que o 3 e o 1. Né? Só que com um 5 junto. Então, ao invés de eu fazer, né, 5 mais 1, eu vou fazer 2 mais 2 mais 2. Opa. Então, eu vou identificar, tipo, o resto, em algum desses deu 0, resposta já foi atingida. Se o resto foi 1 ou 3, aqui, 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 ou aqui, eu consigo contornar. Como fazendo? Ao invés de entregar a nota de 5, eu entrego a nota de 2. Ao invés de entregar a nota de 10, eu entrego a nota de 5. E assim por diante. Eu só não vou conseguir contornar se for aqui no final. Tipo, no final de tudo, eu já tentei contornar tudo e no final sobrou 1 ou 3, aí eu tô ferrado. Por quê? Não tem cédula menor do que 2 para eu dar. Então, eu não consigo. Tá? Então, essa continha aqui, ela é a continha central que eu vou utilizar para identificar quantas cédulas de cada uma dessas eu vou entregar e o resto é o quanto eu ainda falta para eu entregar para o cara. Que aí eu vou seguir fazendo agora com 100, aí depois com 50, depois com 20, depois com 10, depois com 2 e depois com 1. E esse resto, além disso, me indica se eu já terminei, né, se eu já estou com o valor exato, ou se o valor que falta é um perrengue para mim, que é o 1 e o 3. Agora deu para entender qual seria a utilidade disso? Beleza. Difícil vai ser fazer o algoritmo? Não, é só organizar essa ideia na cabeça. E é justamente isso que é programar. É juntar essas ideias, tipo, eu sei como fazer. Sabe? Então escreve. Putz, aí é difícil. É aquela ideia que eu falei para vocês de quando a minha mãe estava me ensinando a cozinhar. Ela sabia, só que ela sabia escrever para mim, não sabia, né? Essa essa é a barreira que vocês têm que vencer. Se vocês entenderam esse processo que eu fiz com vocês, entenderam mesmo, entenderam completamente, basta vocês estruturarem esse raciocínio na cabeça para vocês conseguirem escrever. Eu já fui separando aqui passo a passo, tipo, faz isso, se não der, o quociente significa isso, o resto significa aquilo. Beleza, pega isso, divide pelo outro, aí faz. Isso que eu fui falando com vocês já é o algoritmo. Se vocês entenderam e estruturaram na cabeça de vocês, é só escrever que vai estar pronto. Tá? Sim, é exatamente isso. Sim. O grande problema é que às vezes a gente ouve a pessoa falar, a gente se convence que a gente entendeu, até a gente botar a mão na massa para fazer. Aí a gente fala, putz, mas não tá funcionando. Mas quando ele estava fazendo, funcionou. Putz, deve ter ficado alguma coisa de fora, eu não devo ter entendido direito, sei lá, eu esqueci alguma coisa, né? Isso pode acontecer. Por isso que a gente faz esse exercício várias vezes, até a gente entender quando de fato a gente compreendeu um processo, um algoritmo. Tá? Até o ponto da gente conseguir nós mesmos criarmos um algoritmo a partir de um processo que a gente, né, meio que ainda está entendendo como fazer. Mas é isso que, sim, programar é essa parte. É estruturar o algoritmo, seja na cabeça, seja no papel, preferencialmente no papel, né?
o algoritmo que resolve alguma coisa. Ah, mas não é em uma linguagem. Tá, isso é meramente técnico. A grande sacada é o algoritmo. Escrever aquele algoritmo na linguagem A, B, C, D, E ou F, tá, isso daí é só a parte braçal, meio assim. A grande sacada é o raciocínio por trás. É a parte criativa. Tá? Que é isso que eu quero que vocês exercitem agora. Tá? Com esse exercício, por exemplo. Tá? Por isso que esse trabalho é em grupo, para vocês poderem trocar ideia. Às vezes um entendeu, o outro não entendeu direito, ou então, sim, um entendeu, mas ficou em dúvida, o outro entendeu a dúvida daquele, mas tem dúvida em outra coisa, vocês juntos, conversando, trocando ideia, vocês conseguem juntar as partes que todo mundo entendeu e concluir o algoritmo. É isso que eu quero. Ah, professor, mas eu fiz o algoritmo, mas ele não ficou todo completo, todo. Beleza, entrega como você conseguiu. A gente ainda está no início da disciplina. Nessa parte, sim, as coisas são bem mais permissivas, né? Então, eu aceito bem mais coisa nesse início da disciplina. Lá mais para o final da disciplina, vai chegar ao ponto de que eu vou aceitar o programa funcionando. O programa funcionou? Fez? Tá aceito. Se não funcionou, não rodou, fez errado, aí não aceito. Mas isso daí vai acontecer só lá na frente. Agora, sim, fiz o programa, ele tá próximo, tá na direção, beleza, eu vou aceitar, vou considerar bastante coisa, porque vocês estão nesse processo de aprendizagem. Tá? Esse é o momento de aprender essa parte. Então, se esforcem, pensem, tentem estruturar o algoritmo. Ah, como que eu vou ter que entregar esse algoritmo? Pode ser escrito no papel, pode ser num Word, pode ser num bloco de notas, pode ser um fluxograma, pode ser o pseudocódigo, pode ser o código em C para quem já está aí saidinho. Pode ser, desde que eu consiga entender o que vocês estão organizando de algoritmo. Por enquanto ainda está tudo liberado. Beleza? Alguma dúvida? Se não tivermos dúvidas, aí, ó, nós conseguiríamos terminar a aula antes do horário do sinal. Hum. Não, não vai ter não. Pode ser bloco de notas, Word, PDF, foto do algoritmo escrito no papel. Pode ser do jeito. Ah, tá, não. Você eu já saquei. Sim, tenta botar extensão, que aí poupa o meu susto. Mas se eu lembrar, eu baixo, boto a extensão e, e vejo, sem problema. Tranquilo, tranquilos. Então, deixa eu interromper a apresentação para terminarmos o nosso vídeo da gravação com a minha cara linda, bonitona na tela, para ficar mais estético e para eu ganhar likes e monetizar no YouTube. Beleza? Então, se não tivermos mais nenhuma dúvida, a nossa aulinha está encerrada. Boa noite para todos, menos quem joga Dota e LoL. Alguém gostou. Não dou nada. Nada na vida é de graça. Minecraft é maneiro, Minecraft é irado.
Minecraft é pedagógico, é didático. Então, para quem sabe jogar Minecraft usando Redstone, aquilo lá é circuitos digitais, aquilo.